continuação aqui desta aula maravilhosa, sensacional, espetacular, sobre a correção da avaliação diagnóstica. A Duda, tá, beleza. Pois é, o problema foi que não consegui ver as minhas questões abertas, então eu não vou ver no extinto. Ué, como assim? Não consegui ver as minhas questões abertas? Pois é. Eu já tinha colocado as questões na lista. Das 10 questões, 6 já haviam aparecido em lista. 6 ou 7. Talvez 3 ou 4 não apareceram, mas relacionado ao assunto também. Eu considero, deixa eu compartilhar minha tela aqui, das questões que eu coloquei, eu achei essas questões, eu achei a questão que tinha a imagem. Pô, gente, cadê? Não tá aparecendo aqui para mim, tá aparecendo as respostas. Aqui, eu achei que a dessa imagem aqui, achei não, né? Eu sabia que essa imagem, eu achei que era um pouquinho mais puxada, que inclusive, deixa eu ver a margem de erro aqui da galera. Número 6. Vamos ver quanto que a galera acertou dessa questão. Número 6. Não, bastante. 73% acertou. 73%. Deixa eu ver aqui como é que foi. A primeira questão, 93% acertou, que estava bem fácil, bem facinha. Aí a próxima questão, 87%, 90%, que era sobre a independência política, que era sobre a cisplatina, se não estiver enganado. Eu acho que é cisplatina. Questão 5, 77%. Questão 6, 73%. Questão 7, 83%. 8, 91%. A 9, 84%. E aí as outras são de escrever. Aí, inclusive, teve gente que nem respondeu aqui, ó. Teve gente que não respondeu aqui. Meteram uma interrogação aqui, ó. Pois é. E aí, inclusive, ó, tá, onde que está essa questão 11? A questão 11, ela está aqui, ó, na lista 17. É a mesma questão, não mudei nada. Eu só tirei, na verdade, o que eu coloquei, ó? Aí a galera... a galera deu uma rateada boa aqui nessa questão. Relacione o conjunto de leis ao decreto de 1808. Olha aqui como é que ela relaciona o conjunto de leis ao decreto de 1808. Eu corrigi essa lista, eu coloquei o gabarito e fiz um vídeo de correção dessa lista. E teve gente que não escreveu nada nessa questão. Ô, tristeza no meu coração. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá nas questões aqui. Questão número 1. Porque a número 1, para a maioria de vocês, apareceu já para colocar o nome. Quer dizer, a 1 não, que ela faz o shuffle, the questions, embaralha as questões, e aí aparece que para cada um aparece num número diferente. Mas na minha ordem é a seguinte: leia, deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu aumentar isso aqui para ver isso aqui direito. Edmar, não precisa apertar os 3 pontinhos, é só fazer um negócio com teclado. Eu sei, eu esqueço às vezes. Leia a definição a seguir. Constituição, conjunto das leis fundamentais que regulam os direitos e os deveres dos cidadãos de um país. O Brasil apresentou, no decorrer de sua história, várias constituições. As modificações ocorrem devido a mudanças políticas que provocaram a necessidade ou a imposição de novas cartas constitucionais. O Brasil teve muitas constituições. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem a mesma Constituição desde 1783, desde 1787, né? E claro, que foram acrescidas emendas, mas o corpo constitucional está lá desde 1787. E a nossa primeira Constituição
ela não foi aprovada, ela ficou só no rascunho, que foi aquela que Dom Pedro mandou fechar a Assembleia Constituinte, e aí a primeira que valeu foi a que Dom Pedro outorgou em 1824, né? Então, em um curto espaço de tempo, no início da independência do Brasil, o Brasil teve ali duas cartas constitucionais, uma que foi cancelada e a outra que foi outorgada, imposta, né, por Dom Pedro com um conselho lá de Dom Pedro que escreveu. E aí nós tivemos Constituição em 1891, depois 1934, depois 1937, 1946, 67 e 88. Olha o tanto de Constituição. E tem gente ainda falando que é preciso fazer uma nova Constituição. Ai, Senhor, muito triste isso. Alguns países conseguiram manter sua Constituição em sua origem. É o caso dos Estados Unidos, que apresentam a mesma estrutura jurídica desde 1787, apesar das emendas constitucionais que foram aprovadas no decorrer dos séculos, com o intuito de aprimorar as regras criadas no século XVIII. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada no ano de 1824, e instituía uma peculiaridade, um quarto poder, que também era chamado de... Gente, eu não sei como que essa questão poderia estar mais fácil, sinceramente. Essa questão aqui, eu dei de graça assim para vocês, assim, ó, toma, vai lá, filho, seja feliz com essa questão. E teve gente que errou. Não é possível, gente. Essa questão tinha que ter 100% de acerto. Bom dia, Matheus. Bom dia, Isabela. Bom dia, deixa eu ver. Bom dia, bom dia. Ninguém mandou mais nada, não. Agora a Isabela está aqui, o Matheus, Sofia. Quem está aqui? O Henrique, quem? Quem que é o Henrique que está aqui? Henrique Fonseca. Pois é, velho. É raro, cara. Eu tenho. Não tem. Pois é. Cara, que musical. Isabela, eu fiquei com o musical na minha cabeça, cara, bons dias, viu, sobre a questão da Constituição dos Estados Unidos. Mas, enfim, é, pois é, não tinha jeito de fazer essa questão mais fácil. Ô, gente, vocês estão sendo privilegiados, na verdade. É porque no presencial, as minhas provas não são desse jeito, não, viu? Mas, enfim, é a vida, né? A vida é o que tem. Mas vocês estão aprendendo, isso que importa. Isso que importa, na verdade. Mas no presencial as provas são mais puxadas. Mas eu estou sentindo, na verdade, que uma galera está se dedicando, tá? Uma galera boa, inclusive, tá? Tem se dedicado bastante nos estudos. Bem, próxima questão. Artigo 90. Sobre a Constituição também, né? As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitos por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais. Os eleitores da província e estes, enfim, né, os artigos aqui, então, artigo 90, artigo 92 da Constituição que foi outorgada, né, a Constituição de 1824. E aí está falando sobre a questão das eleições. E eu falei com todas as letras possíveis sobre qual era a característica da Constituição. Olha só, muita gente errou isso aqui. E a gente falou claro, eu falei sobre o critério censitário, não sei o que lá, mas aí você já poderia procurar aqui justamente para o voto era indireto, você tinha pessoas que votavam em deputados e os deputados votavam nos outros maiores. Enfim, e aí, sei lá o que o povo marcou. Então, tem gente que, ó, ética partidária. Eu vi muita gente marcou isso aqui, ética partidária, sobre o sistema de votação da Constituição de 1824. A liberdade pública e abertura política. Não, as questões, dessa aqui, as opções, elas nem tinham muitos distratores. Elas nem chegavam perto do que a Constituição está dizendo. Enfim, mas teve muito erro também, infelizmente. Próxima questão. Acho que essa aqui também não tem muita dúvida, não.
Essa questão aqui está no contexto, está tratado... Ah, essa aqui é sobre a Confederação do Equador. Considerado ter, assim as províncias... Ah, essa aqui tem uma pegadinha, essa aqui tem uma pegadinha boa, inclusive. Assim, as províncias do Nordeste, há muito insatisfeitas com a política da corte, agitadas com essa guerra de palavras, manifestaram-se em uma nova explosão revolucionária. Aqui a gente não está falando... Aqui não tem ainda nenhum indício da data, porque até aqui poderia ser 1817, 1824. Como é que a gente vai saber que ele está falando de 1824, que acontece a Confederação do Equador? Porque aqui, ó, contra decisões de Dom Pedro I, conclamava o TIPS pernambucano, ou seja, está no contexto de 1824, porque quem comanda agora neste momento, 1824, é Dom Pedro I. Porque em 1817, Dom Pedro nem era primeiro, Dom Pedro era simplesmente o filho do rei, um príncipe. E aqui em 1824 ele já era. Então, ao citar que este movimento está contrário às decisões de Dom Pedro, então você tem que identificar o contexto de 1824. Portanto, o contexto tratado deve ser relacionado à Confederação do Equador. Em Pernambuco, está falando aqui, ó, Pernambuco, a referência de Pernambuco, as províncias do Nordeste. A única revolta que nós falamos, que acontece neste momento, a partir das decisões de Dom Pedro I, é a Confederação do Equador. Porque as outras revoltas, por exemplo, a Sabinada aconteceu na Bahia, a Praieira a gente não estudou, mas aconteceu em Pernambuco em 1848. A única confusão que poderia ser feita é entre essas duas aqui. Só que em 1817 não poderia ser porque Dom Pedro não mandava em nada neste momento. Em 1817. Aí talvez por isso. Pois é. Isabela! Isabela! Não, Isabela. A gente falou tanto da Confederação do Equador. Aí essa questão aqui que eu estava um pouco receoso aqui, porque, olha, quer se dar bem em história? Aprenda a ler imagens. Aprenda a ler imagens. Enfim. Observe a imagem. A partir das fontes visuais reproduzidas, seus conhecimentos na alternativa correta. Então, aqui tem uma pintura feita pelo Debré, do Dom João VI, e essa aqui é feita pelo Rigaud, que é do Luís XIV, né? Bem, a estética é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Claro, com cores diferentes, enfim. Mas é uma baita de uma imitação. O Debré, que veio com a missão francesa, ele fez em 1817, essa aqui de 1701, separados por um século, né? Mas a imitação aqui é clara. Agora, as pernas de Dom João são mais gordinhas, né? E do Luís XIV são mais retilíneas, mais delgadas, mais elegantes. Ele com esse belíssimo saltinho aqui, que não era utilizado por Dom João VI. Todas as vezes que vocês forem analisar uma imagem, analisem as características que a imagem está gritando, que a imagem está, né, nos fazendo ver, mas a gente tem que perguntar também pelas coisas que não estão claras, as ausências, né? De qualquer modo, enfim, é muito parecido, cara. É muito parecido. A coroa aqui, olha a coroa que está aqui, a coroa aqui, o cetro que está aqui na mão, o cetro. Agora, o Luís XIV até a postura da mão também, né? Só que esse manto aqui do Luís XIV é muito mais pomposo, né? Do rei Luís, o João VI é menos pomposo. É muito maior isso aqui. Uma vez eu estava dando aula e mostrei essa imagem, né? E aí eu fui e falei assim, gente, quem que é esse aqui? Aí o menino gritou, um travesti. Eu falei, não, gente. Mas é porque o Luís XIV, ele usava salto. Inclusive, inicialmente, usar salto era uma coisa elegante da corte, que era homens e mulheres usavam. Enfim. Assinar a alternativa. Então, a partir das fontes visuais produzidas, seus conhecimentos assinar a alternativa correta. Então, o que acontece? O projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram a uma política de fomento à imagética do poder baseada aqui da monarquia francesa. Então, a monarquia francesa representou
o modelo para ser imitado, né? Bem, por que as outras questões estão incorretas? Vamos lá. A letra A aqui. A única monarquia americana precisou afirmar a figura do governante e sua memória política, reconhecendo a imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Beleza. Até aqui, o antigo regime tá de boa, assim, o que foi dito. Só que o problema é que vem depois. Este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. O liberalismo constitucional, ele justamente questiona essa autoridade absolutista do rei. Então, quando aparece liberalismo, é iluminismo. Iluminismo questiona a autoridade absolutista. Então, esse cálculo, que é um cálculo complexo, que a galera deveria ter feito, né? Bem, Debré usou o quadro de Rigaud como referência visual e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isso era importante, pois a autoridade monárquica joanina sentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Não foi no pouco uso da violência, por exemplo, porque Dom João VI usou da violência, por exemplo, para reprimir a Revolução de Pernambuco de 1817. Então, aqui, o que está estragando, portanto, as questões aqui é justamente o finalzinho, tanto aqui quanto aqui, o finalzinho atrapalha tudo o que foi dito antes. Até um determinado momento, o que foi dito está correto, mas aí depois está avacalhado. C. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro, na época, um circuito expositivo de salões de belas artes, pinacotecas, museus, onde pudesse ser visto. Tais espaços foram renomeados na República. Bem, isso aqui tem umas questões mais complexas, mas a questão é o seguinte, o que atrapalha essa questão não foi pintado para ser exposto. A necessidade de fazer propaganda era muito importante. Então, eles faziam propaganda mesmo. Então, pintava para o povo ver. Não todo mundo, mas principalmente da corte, para afirmar a autoridade do rei sobre a população. Então, é essa questão aqui que está correta, a última. Sim. Quem chamou? E eu pensei para descartar essa de não ser exposto. O que você usou? Eu pensei assim, o cara não tomava nem banho. Que senso de vaidade que ele teria para pintar um quadro dele e não querer mostrar para ninguém. Tipo... Cara, nem tomava banho, então ele vai fazer isso justamente. Beleza, Henrique, eu já vi lá, tá? Pois é, ele aí vai para mostrar para o povo. Dizem as boas e as más línguas que Dom João era gordinho. Dom João VI gostava de comer frango, ele gostava muito de frango. Tem um negócio de frango, né? Kentucky Fried Chicken, que tem mais óleo do que frango. Mas se existisse Kentucky Fried Chicken naquela época, Dom João ia ser o consumidor número 1. Mas Dom João, ele ficava com frango no bolso para ficar comendo o dia inteiro. Aí dava uma cochilada, acordava, já pegava um pedacinho de frango e comia mais um pouquinho. Quer passar o dia na fila do Mac. E, cara, você sabe que, na verdade, Dom João teve uma morte muito triste. Muito provavelmente ele foi envenenado. Tá? Ele estava comendo e morreu em 1826. Morreu velho, não. Morreu com... Cara, ele deve ter morrido com 50 e poucos anos de idade, no máximo. Ele comeu, aí imediatamente ele começou a passar mal. E aí passou mal por uns 3 dias no máximo, assim, e morreu depois. Então aí depois, fizeram autópsia no corpo dele, descobriu uma grande quantidade de cianeto. Portanto, ele foi envenenado. Dom João foi envenenado. Cogita, tem várias hipóteses, mas assim, uma coisa que se cogita que talvez ele tenha sido envenenado por ordem da sua esposa e do seu filho, do seu segundo filho, Dom Miguel. Se a família real brasileira ouvir eu falando uma coisa dessa, vai me destruir. Mas, enfim, né? Suspeita não é comprovação. Então, se estuda ainda. Quem matou Dom João VI, não se sabe.
A história da família real portuguesa e da família real brasileira é muito triste, é muito triste. Dona Maria ficou doida. Ficou doida. O filho mais velho dela, que era Dom Pedro III, morreu de uma pandemia, teve um surto, não foi pandemia, não. Teve um surto em Portugal, ele morreu. Não sei se foi de varíola, alguma coisa assim, mas morreu novo, né? E aí vem Dom João VI, Dona Maria ficou doida, Dom Pedro morreu, aí vem Dom João VI, que morreu envenenado, Dona Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João VI, cometeu suicídio, teve um monte de doença, dizem que ela era muito feia, cheia de cabelo na cara, assim, caiu de cavalo uma vez, e aí ficava mancando, e aí o povo achava que ela era horrível, enfim. Ela tentou dar um golpe na própria neta, Dona Carlota tentou tomar o poder da neta, então, que era filha de Dom Pedro I. O que mais? Dom Miguel também, Dom Miguel era irmão de Dom Pedro e tentou dar um golpe na própria sobrinha. Gente do céu. Aí, Dom Pedro I foi acusado por um bom tempo de ter assassinado a própria esposa, Dona Maria Leopoldina, mas isso não foi comprovado. Isso foi descartado, inclusive, essa hipótese. Mas Dona Maria Leopoldina morreu com 20 e poucos, 20, não sei se era 28 ou 30, não sei. Morreu muito nova, Dona Maria Leopoldina. Morreu bem nova, inclusive, em 1826. Dom Pedro morreu também muito novo. Morreu de tuberculose com 34 anos de idade. Aí, deixa seu filho aqui, Dom Pedro II. Os outros filhos também, né? Os outros filhos vão crescer sozinhos, porque a mãe e o pai morrem. Bem, aí Dom Pedro II vai viver por um bom tempo. Dom Pedro II vai ter 60 e tantos anos. Dom Pedro deve ter vivido, nasceu em 21, morreu em 1891. Então, 70 anos, né? Mais ou menos 70 anos que ele viveu. Exatamente. E é isso. Aí depois, aí tem um monte de treta, cara. Dom Pedro I teve um monte de filho, teve um monte de problema. Tem um filho de Dom Pedro que foi para os Estados Unidos, um filho bastardo de Dom Pedro, né, foi para os Estados Unidos, enriqueceu com a fortuna do Brasil. O Brasil ficou pagando pensão para esse filho de Dom Pedro, e o Brasil sem ter dinheiro, inclusive. Mas, enfim, teve parente de Dom Pedro, neto de Dom Pedro, sobrinho de Dom Pedro, que lutou na Guerra de Secessão, na a Guerra Civil Norte-Americana. E a vida é complicada demais dessa corte real portuguesa / brasileira. E aí nós temos hoje os príncipes e princesas, né? Dizem que eles são príncipes e princesas, mas o Brasil não tem monarquia, então eles não têm um título reconhecido socialmente. Bem, de qualquer modo, então, vamos voltar aqui com a questão. Eu gosto dessa história, dessas histórias da família real, mas é muito triste, na verdade, essas histórias. Vamos lá. Em 1808, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado com a finalidade de aclimatar espécies vegetais provenientes de diversos lugares do mundo. Com isso, esperava-se criar condições para produzir bens apreciados na Europa. Essa questão 7 aqui, pessoal, que para mim está aparecendo como 7, ela ajuda a responder a questão anterior. E a questão 7, ela ajuda a responder essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Cadê? Essa aqui. A questão 7 ajuda a responder essa aqui, ó. Olha. Ah, o povo que não lê. O povo que não lê. Gente, vocês não... Eu sempre aviso para os meninos, inclusive, gente, vocês têm que aprender a ler minha prova. A minha prova tem conexões. Uma questão ajuda a responder a outra. Mas não fica contando com isso, não. Estude bastante, leia bastante, veja todos os vídeos, mas a próxima diagnóstica, percebam as conexões, tá? Se tiver dúvida, vai tentar buscar alguma dica em alguma questão. Aqui, ó, com isso esperava-se criar condições para produzir bens apreciados na Europa, ou seja, tentar reproduzir aqui na corte brasileira
padrões da Corte Europeia. Hoje, essa instituição científica desenvolve pesquisas sobre a flora de áreas protegidas, contribuindo para a conservação ambiental. Sobre o contexto de criação dessa instituição, é correto mencionar. Então, em 1808, Jardim Botânico, a família real chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a questão certa está essa letra B. A transferência da corte de Portugal para o Brasil, quando o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português. Essa aqui está muito fácil. E apenas 73% das pessoas acertaram. Ai, vontade de pegar minha canetinha e rabiscar o rosto de gente que errou. Próxima questão. Observe a imagem. No contexto da independência brasileira, a charge ironiza. A. 7 de setembro de 1822. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Mas era só de Portugal? Então, o Armandinho aqui está questionando a questão. Enfim, eu disse para vocês, eu disse diversas vezes, o Brasil deixa de ser dependente político. O que representou 1822? O Brasil deixa de ser dependente politicamente de Portugal. Agora, e outras coisas? Economicamente, o Brasil depende da Inglaterra. Então, enfim, falei bastante dessa questão também. A questão está boa para 100% a galera acertar. Bem, a próxima questão, considere o processo de independência do Brasil sinal alternativa verdadeira. Não vou ler tudo, porque senão a gente fica aqui até amanhã de manhã. Pelo fato de a monarquia ter sido logo adotada como forma de governo, o Brasil foi o único país da América do Sul a adotar a monarquia. Os outros países todos adotaram a república. A independência não representou mudanças sociais significativas. Eu falei muito disso, mas muito disso. Pois essas ficaram a cargo de gerações futuras. Pois elas ficariam a cargo, por exemplo, a questão da escravidão. Não mudou a questão da escravidão. Deixa o povo resolver isso para lá depois. Aqui, ó. Apenas ocorreu a independência econômica do Brasil. Não, o Brasil ficou dependente da Inglaterra. Aqui, não ocorreu nenhuma ocultação dos reais problemas sociais e econômicos do país após a independência, já que a elite local buscou solucioná-los imediatamente. Absolutamente, a elite local não estava interessada em resolver o problema social do país. O problema da escravidão, da pobreza, da falta de recursos, enfim. Não houve acordo de independência com os britânicos, que reagiram o quanto puderam à independência do Brasil. De forma alguma, a Inglaterra contribuiu e quis mais que tudo a independência do Brasil, porque estava de olho no mercado brasileiro. Enfim, né, era a questão alternativa C. Aqui, leia entre 1800, tá, beleza. Enfim, eles estão criticando, né? Estão criticando aqui a corte brasileira, corte portuguesa aqui. Indique duas realizações da administração de Dom João que tenham contribuído para que o Rio de Janeiro adquirisse as características europeias percebidas pelos autores. Então, aí, está aqui na lista 17. Está na lista 17. Aqui, o número 2 da lista 17. Aí, duas dentre as realizações: construção de novos prédios na cidade do Rio de Janeiro, aumento da entrada de produtos vindos de outras praças comerciais, proporcionada pela abertura dos postos decretada em 1808, vinda da missão francesa, criação da Biblioteca Nacional, criação do Jardim Botânico, criação de instituições de ensino superior. Eu vi a resposta de alguém falou bastante coisa disso aqui. Teve gente que foi bem espertinho, inclusive, correu lá na lista, leu lá e depois foi responder. E a última questão foi essa aqui, relaciona com o conjunto de leis, ao decreto de 1808. Então, a resposta: aspectos em comum. Ambos conjuntos se referem ao período em que a América Portuguesa não possuía soberania política. Diferenças: o primeiro conjunto refere-se ao período de vigência das relações de monopólio-metrópole, colônia, no contexto do antigo sistema colonial da época mercantilista. O decreto de 1808 refere-se a um conjunto de crise do antigo sistema colonial da época mercantilista. A Revolução Industrial na Inglaterra coloca em questão as regras do regime monopólio e advoga-se o livre cambismo, ou livre comércio. Interessava a Inglaterra importar as matérias-primas de que necessitava sem os obstáculos do regime do monopólio. Ou seja, isso aqui está falando do que a Inglaterra defendia o livre mercado. E aí foi confirmado, no final das contas, por Portugal. Portugal fez acordos com a Inglaterra justamente para permitir que os produtos ingleses britânicos entrassem aqui no Brasil, para a Inglaterra deitar e rolar aqui no Brasil.
E aí, enfim, foi só alegria. Então, na minha questão, na minha avaliação, predominaram os aspectos. A gente falou da sociedade, a gente falou da economia, a gente falou da política e a gente falou da cultura. Então, nós falamos de quatro aspectos da sociedade brasileira a partir de 1808 e o contexto ali do primeiro reinado também, tá? Eu queria ter muito colocado uma questão sobre a abdicação de Dom Pedro I, mas só que eu não, como eu só falei disso no finalzinho lá da última aula, aí eu não quis colocar, não. Eu já tinha colocado, na verdade, mas eu tirei a questão. Aí substituí por uma do período joanino. Mas no final das contas achei que foi. Achei que estava, enfim, de boa. Luminares está tudo conectado. Pois é, está tudo conectado. Aliás, os maçons são muito importantes nesse período. Dom Pedro era maçom, Dom Pedro I era maçom, frequentava então as lojas maçônicas e tinha então essas sociedades secretas estavam muito presentes no Brasil imperial, muito presentes. E grande parte da nossa elite, desde o período imperial até hoje, na verdade, pertence às lojas maçônicas. A maçonaria é composta por pessoas bastante influentes na sociedade, né? Enfim, então, mas desde sempre, desde o período colonial, passando pelo período imperial e agora na República, continua a importância dos caras lá. Beleza? Ô, moçada, mais alguma questão, mais alguma pergunta, alguma angústia? Nós teremos a próxima diagnóstica, que provavelmente será sobre o período regencial, na primeira semana de setembro. O período regencial é curto, a gente deve avançar sobre o período do segundo reinado com um livro. Amanhã eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o trabalho sobre o livro, As Barbas do Imperador. Tá, Henrique, eu vou dar uma olhada aqui agora, ver se chegou aqui para mim. Deixa eu ver se o Henrique mandou. Chegou porque eu olhei aqui Quer ver, Henrique? O Henrique Godin Iglesias. Chegou, Henrique. Chegou, viu? Chegou sim. Tá, beleza. Chegou. Chegou o Henrique Godin. Então, beleza. Ô, moçada, mais alguma dúvida, alguma questão? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Alguma sugestão? Na semana passada, algumas pessoas me pediram, disseram que tinha muita coisa no campus e tal, e aí então eu não vou colocar mais vídeo porque o pessoal tava. Eu achei que os vídeos ajudaram muito, os vídeos de correção, mas amanhã eu vou conversar com todo mundo, tá? Os vídeos de correção da lista, porque além do gabarito, aí eu corrijo a lista também e gravo para vocês. E achei que estava tudo ótimo, que todo mundo estava aproveitando bem, mas enfim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de exercício, o número de questões. Ao invés de colocar, sei lá, 10, eu coloco umas 6, 7. Na trilha do conhecimento eu não vou colocar vídeo, só vou colocar questões, porque aí você recorre depois à aula que eu dei e aí consegue responder. Então, eu não vou colocar vídeo. E aí a única coisa que eu vou decidir com vocês vai ser sobre vídeos de correção de lista, se vocês vão querer que eu continue fazendo ou não. Aí, enfim. Mas aí eu vou diminuir a quantidade, eu vou colocar a trilha do conhecimento, inclusive, eu vou colocar no máximo 5 questões. Tem uma trilha que eu coloquei 8 questões, então não vou fazer isso mais, vou colocar umas 5 questões. E aí na terça-feira uma lista também pequena, umas 7, 8 questões, a trilha do conhecimento, o vídeo de correção, e enfim. E aí quando eu não colocar, por exemplo, na terça-feira, ao invés de eu colocar, por exemplo, uma lista, eu vou colocar um Kahoot. E aí, o dia que eu colocar Kahoot, eu não coloco lista, porque o Kahoot também ajuda, né, a estudar um pouco. Pois é.
Aí eu vou conversar com vocês amanhã, com a galera, todo mundo de sala, quando tiver todo mundo, eu faço inclusive uma enquete. Pois é, mas teve gente que me pediu para diminuir um pouco. Inclusive, teve gente que mandou um recado para a Cris, falando que eu estou colocando coisa demais. Aí eu falei, opa, então deixa eu. Para mim estava de boa, enfim, mas eu vou conversar com a galera. E teve gente que, ao invés de conversar com a Cris, conversou comigo, que eu acho ótimo, na verdade. Porque eu dou muito liberdade para os alunos conversarem comigo, né? E os alunos falam geralmente comigo, que eu acho muito melhor, né? Mas não tem problema se a pessoa não se sentir confiante em dizer para mim, a coordenação está lá para falar isso mesmo, né? Pois é, ô Henrique, o que acontece? Eu vou colocar nesses Kahoots que eu mandar para vocês, eu vou colocar um tempo maior. É que eu coloco geralmente 20 segundos, eu vou colocar 1 minuto para cada questão. Então aí você tem tempo para pensar. Ah, tá, Isabela. Eu vou conversar com a galera, viu? Sobre a questão da trilha. Enfim, aí a gente vai chegar num consenso, vai chegar num ponto assim para ajudar todo mundo, tá? Então tá, gente. Então hoje foi isso. Deixa eu parar de gravar aqui. Parar a gravação.